Muito obrigada pela presença. Sexta-feira dá um cansaço na gente, né, pessoal? Mas vamos lá. Então, hoje a live é sobre a gula, né? Um dos 7 pecados capitais aí. Eu já gravei sobre a ira, orgulho, a avareza e a inveja, e as lives completas estão lá no meu canal do YouTube, que tem o mesmo nome, Annie Evans Humanas, tá? Então, se quiser assistir, pode assistir lá a live inteira. Eu sou a Anne, sou humanoterapeuta, sou professora, estou fazendo um mestrado em psicologia organizacional por uma universidade americana. E os meus conteúdos aqui nessa plataforma são sobre desenvolvimento humano, saúde mental, promoção de saúde mental, né? Não sou médica, não tenho essa formação, então o que eu falo a respeito que envolve saúde mental está mais voltado a questões de bem-estar, de expansão de consciência, informações que podem ajudar a mudar a mentalidade, a pensar de outra forma, a enxergar o mundo de outra forma, tá? Mas sim, sou psicoterapeuta pelo método humanoterapeuta, que é um método que cuida da parte emocional, espiritual, é um método terapêutico que trata dos corpos sutis, tá certo? O princípio do humanoterapeuta é a física quântica e nós trabalhamos com a energia, basicamente a energia chegando até níveis espirituais, ok? Então hoje, olá Graciela, olá João Batista, sejam bem-vindos à live, espero que gostem, espero que o meu conteúdo ajude vocês a viver melhor, a entender melhor a questão dos pecados, e tirando de vocês o sentimento de culpa, né? Eu não faço oração, meu amor, você tem que orar, mas você tem que estudar, para você passar na faculdade você tem que estudar, não adianta orar sem estudar, se você estudar vai ser suficiente, tá bom? Não se preocupe. Mas posso conduzir você numa mentalização, se você quiser, tá? Oi, PHC, boa noite. Sejam todos bem-vindos à live. Então, eu gosto muito de tratar desses assuntos porque quando a gente fala de pecados, a gente tem por trás disso um sentimento de culpa, de desvalorização, de medo, né? Então existe muito peso a respeito dessa questão de pecados. Oi, Severino, boa noite. Então o meu objetivo é abordar de uma outra forma, não uma forma religiosa, não uma forma que vai levar você a se sentir culpado ou culpada, ou vai te fazer sentir mal em relação aos pecados. Eu vou explicar o que é o pecado da gula, o que é chamado de pecado da gula, a partir de várias visões, da visão ocidental, né, partindo de algumas tradições religiosas, mas vou também falar a perspectiva do método humanoterapeuta e vou falar também a partir de filosofias orientais, filosofia hermética, para a gente sair dessa ideia de culpa, de que valemos menos, que é muito pregado, né, nas igrejas, e em vez da gente se cuidar e melhorar e evoluir, a gente fica se sentindo culpado e vai entrando numa espiral de afastamento, de dor, de autopunição. Então, o meu objetivo é ajudar a gente a sair dessa ideia e compreender o que é essa energia que leva ao pecado. Só voltando a falar que lá no meu canal no YouTube já tem gravado sobre a ira, orgulho, inveja e avareza, tá bom? Então, eu coloquei assim no meu roteiro, ó, eu gosto de colocar no roteiro porque eu não decoro, então eu vou colando aqui aquilo que eu esqueço. Oi, Sueli, boa noite, seja bem-vinda à live. Gente, se vocês puderem, dê alguns coraçõezinhos assim para mim, para que o TikTok entregue mais a live para mais pessoas. Então vai, ó, clicando aí, tap na tela. Então eu coloquei assim, ó, gula, a fome de viver e a nutrição da alma. Porque o que acontece, gente? Todos nós temos energias vitais. Então, temos aquela energia que nos impulsiona para a vida, que faz com que a gente caminhe nosso caminho, que a gente viva a nossa jornada, que a gente experimente a vida como um todo. Então, o que acontece? Quando a gente pega essa energia e direciona para um lado destrutivo, é aquilo que é chamado de pecado. Quando a gente pega essa energia e direciona para o lado positivo, a gente constrói coisas, a gente realiza coisas. Então, por exemplo, a gula, ela é uma fome de viver, é um desejo de viver, de realizar, de conquistar. Então,
quando essa energia desse desejo de viver, de nutrição da nossa alma, de colocar coisas para dentro do espírito da gente, da mente da gente, do coração da gente que nos faz sentir bem, faz com que, quando a gente direciona essa energia de forma positiva, a gente cresce, a gente evolui, né? Mas quando a gente coloca isso de uma forma negativa, a gente leva para destruição e isso acaba gerando problemas. Então vamos lá, ó. Nós vamos compreender o conceito tradicional, mas o lado negativo, mas também o lado luminoso da gula, né? Porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, no lado luminoso, a gula, ela é um prazer de viver, é aquela nutrição, é a apreciação pela vida, é você sentir prazer pela vida, é você sentir respeito, gratidão por tudo que você está experimentando. Então, nós vamos trabalhar nisso vamos trabalhar os conceitos da gula sob a ótica quântica, sob a ótica do método humanoterapeuta, a ótica espiritualista, oriental e sob a ótica da filosofia hermética. Oi, Pieto, seja bem-vindo à live. Gente, se puderem, deem coraçõezinhos. Então, nós vamos introduzir a necessidade de exercícios para cultivar uma relação consciente com o alimento e com as necessidades da alma, né? Geralmente a gula está relacionada ao excesso da comida, ao excesso da bebida, aí a gente vai falar da luxúria numa outra live, que aí é o excesso dos desejos carnais, né? Sexuais e tal. Então, nós vamos lá, ó. Como eu disse, já falei sobre a ira, já falei sobre o orgulho, já falei sobre a avareza, já falei também sobre a inveja. E tá lá no meu canal no YouTube, canal que tem o mesmo nome. Oi, Márcio, oi, Cláudia, oi, Thaís, sejam bem-vindos. Oi, Maria das Graças, sejam bem-vindos. Então, é o seguinte, tradicionalmente, a gula é vista como um pecado que demonstra falta de autocontrole e um foco excessivo nos prazeres carnais, principalmente na parte do comer e do beber, né? Frequentemente associada aos sentidos, né? O paladar, o tato, né? Então, comer, beber é o excesso dessas coisas que são chamadas do pecado da gula. Mas o que tem isso por trás, né? O que leva a pessoa a ter esse desejo insaciável por comida, esse desejo insaciável pela bebida, né? A falta de controle sobre o que está comendo. A pessoa não consegue comer uma coisa, ela tem que comer a caixa inteira. Ela não consegue comer um chocolate, ela tem que comer a caixa do chocolate. Ela não consegue comer o suficiente para alimentação, para o prazer e tal. Ela sempre está no excesso, sempre está no exagero, né? Então, aí o que acontece? Engorda, prejudica a saúde, se sente mal, fica com a... Oi, Lidiane, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Então, a pessoa, ela fica grande e o seu corpo começa a sentir as consequências dos excessos, né? Do excesso da bebida, do excesso da comida, só que aí isso também afeta as relações, afeta a relação da pessoa com ela mesma, a autoestima vai para longe, né? Então, assim... muitos problemas que vêm a partir da gula, né? Que é essa energia do prazer de viver, da nutrição, da apreciação direcionada de forma destrutiva. Então, tradicionalmente, a gula é isso, é um pecado que está ligado aos prazeres materiais e aos prazeres sensoriais, né? Que a pessoa não consegue controlar e ela acaba tendo uma série de problemas a partir daí, inclusive nas relações. Nesse sentido do excesso e da compulsão, sempre a gula vai trazer problemas, sempre. Ou para a própria pessoa, ou para as relações, ou para a sociedade, de várias formas e até espiritual, né? Porque quando a pessoa está no excesso ali, ela atrai para ela aqueles coleguinhas aí, espíritos que podem se beneficiar, né, dos excessos que ela comete. Então, ela vai estar sempre sendo incentivada ali para... Oi, Lidiane, seja bem-vinda, boa noite, querida. Ela sempre vai estar sendo incentivada a excesso de comida, excesso de bebida, cigarro, esse sensorial, né? O sensorial, o prazer, o excesso sensorial. Então, a saúde física vai com Deus, né? A saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional. Eu já deixei de me relacionar com uma pessoa porque ela bebia muito e não conseguia não beber todos os dias.
fumava muito e comia muito mal, não tinha controle sobre aquilo que ela colocava para dentro dela. Então eu tinha certeza que se eu continuasse me relacionando com ele, logo ali na frente ele ia estar no hospital e ia sobrar para eu cuidar. Então eu caí fora muito rápido, né? Além disso, a pessoa que tem a gula, que não tem autocontrole, que está nesse, vamos dizer, chamar de pecado, né? Ela tem muitos problemas com ela mesma, então ela fica com vergonha, ela mente para esconder a sua falta de autocontrole, a sua falta de autonomia, né, de autorregulação em relação à comida, em relação à bebida, em relação àquilo que ela tá botando para dentro do corpo dela, né? Então ela fica com sentimento de culpa, de vergonha, ela fica desconectada dela mesma, das outras pessoas. Vocês já assistiram aquele programa Quilos Mortais? Que a pessoa ela nem se mexe, ela nem levanta, mas ela não tem uma vida mais, ela tá sempre dependendo de alguém que está trazendo comida para ela, ela não consegue nem ver as suas partes íntimas, porque o corpo, a gordura já cobriu tudo. Então é muito doloroso, é uma coisa muito triste de ver a pessoa que tem essa questão da gula, né? Só que a gente sempre precisa olhar o que está por trás de todos o que a gente chama de pecado, né? O que está por trás? Por que a gente está pegando essa energia, que é a fome de viver, o desejo de viver, de apreciar, de realizar coisas? Por que a gente está levando isso para o lado destrutivo, né? Que aí essa energia vira um pecado. Ela sai do lado luminoso dela, né? E que é o prazer de viver, da apreciação, que é a nutrição, a colocar coisas boas para dentro de si, evoluir, tudo. Por que é que ela sai dessa direção positiva, construtiva e vai para uma direção negativa, que é o que a gente chama de pecado, né? Às vezes ela tem algum trauma ocasionado anteriormente na sua infância, ela tem uma necessidade muito grande de viver experiências na vida, mas por algum motivo ela não pode, ou porque ela é cerceada por alguém, ou porque ela não tem condições. Então ela fica buscando alimentar, nutrir o espírito ela acha que ela vai alimentar o espírito dela através disso, mas na verdade ela não vai, ela só vai ter problemas se ela entra nessa espiral da gula, né? Então, de acordo com a visão quântica, eu vou ler para não falar errado, tá? Porque, como eu falei antes, eu não decoro, né? Então, a gula, pela visão quântica, na sua vibração desequilibrada, é a energia da carência, do vazio interior e da busca incessante por preenchimento externo através do consumo excessivo. A gula, de acordo com a visão quântica, ela cria um campo energético de insatisfação e de compulsão, porque tem aquela frase que diz que todo excesso esconde uma falta, né? Oi, Ari Almeida, seja bem-vindo, Raquel. Então, todo excesso esconde uma falta. Então, se a pessoa está comendo muito, está bebendo muito, está fumando, está colocando coisas para dentro do seu corpo de forma excessiva, ela está tentando preencher um vazio. Só que esse vazio que ela está tentando preencher jamais vai ser preenchido através do excesso da comida, do excesso da bebida, de outras e de qualquer outra coisa que ela ponha para dentro de si, né? Então, fala aqui, ó, de acordo com a visão quântica, a gula, ela cria um campo energético de insatisfação e compulsão. Seu lado luminoso vibra na frequência da apreciação, da gratidão, do prazer consciente, da nutrição equilibrada em todos os níveis físico, emocional, mental, espiritual, que a gente fala dos 7 corpos que nos compõem, né? Hoje, mais cedo, eu gravei uma live falando sobre os 7 corpos, depois você pode olhar lá no meu canal também, no YouTube, que tá lá completa, e tem uns trechos aqui no TikTok. Prazer consciente, da nutrição equilibrada em todos os níveis, né? E para transmutar a gula, sair da gula, passar da vibração da carência e de excesso para a da satisfação consciente, da nutrição integral e da celebração da abundância da vida com moderação e presença. Gente, o que salva a vida da gente é a ampliação da nossa consciência. Tudo que a gente tem consciência, quando a gente tem consciência sobre alguma coisa, a gente consegue virar a chave, a gente consegue transmutar. Então, tudo tem que ter consciência e moderação, né?
todo o excesso esconde uma falta. Então, se a gente está excessivo na comida, se a gente está excessivo no sexo, se a gente está excessivo em cigarro, se a gente está excessivo na bebida, se a gente está excessivo no esporte, se a gente está excessivo nas compras, a gente está tentando preencher um vazio que a gente não vai conseguir preencher através dessas coisas, porque o vazio ele é interno, ele é muitas vezes espiritual, ele pode ser emocional. Então a gente não consegue preencher um vazio emocional, espiritual, com comida, com bebida, com cigarro, com essas coisas, entende? Então por isso que é chamado de pecado, porque pecado, a palavra pecado na sua originalidade, ela significa errar o alvo. Então em vez de a gente pegar essa energia de apreciação, de prazer, de prazer da vida, né, assim, de apreciação da vida, de gratidão, em vez de a gente pegar isso e levar para o lado positivo, sendo grato, celebrando a vida, a gente leva para o lado negativo, que é o lado destrutivo, e se torna o tal do pecado da gula. Então isso significa que a gente está tentando preencher um vazio com coisas que não vai preencher. No método que eu trabalho, o método terapêutico, né, que se chama humanoterapeuta, a gente verifica qual é a origem, onde que está essa dor da pessoa. Então, às vezes, a pessoa está com uma dor, com um buraco tão grande dentro dela, um buraco na alma, no espírito, se sente perdida, se sente mal com tudo, acha que a vida não tem sentido. A gente vai procurar saber onde que está esse vazio, se está no corpo, se está no espírito, se está nas emoções, se está na mente, se está nos pensamentos, onde que está, para a gente poder cuidar, né, desse buraco que a pessoa está sentindo dentro dela, e que pode acontecer dela estar tentando preencher esse buraco através da comida, através da bebida, através de todos os excessos que você imaginar, né? Aí a gente passa aqui para a visão humanoterapeuta, que é a visão do método com o qual eu trabalho. A gula está ligada a um instinto de sobrevivência, que a gente chama da nutrição, né? A gente precisa se nutrir para sobreviver. Se nutrir de várias formas, né? Se nutrir espiritualmente, se nutrir fisicamente, se nutrir emocionalmente, se nutrir de várias formas. Então, a gula está ligada ao instinto de sobrevivência e à busca por prazer e conforto. Existe algo errado em a gente querer prazer e conforto? Nenhum. Nós vivemos numa cultura, uma sociedade que fica falando que tudo tem que ser sacrifício, tudo tem que ser difícil. A nossa sociedade, ela condena a felicidade, condena a alegria, ela julga mal quem se sente bem, quem descansa, quem dorme o suficiente, quem se alimenta bem, quem vai para a academia treinar, cuidar do seu corpo, quem gerencia seu tempo. Então a gente vive, infelizmente, numa cultura de ego, de materialismo, que acha bonito, né, que bate palma para quem está morrendo de trabalhar, para quem está se sacrificando, jogando sua saúde no lixo em troca de dinheiro, de salário. Então a gente vive nessa sociedade, nessa cultura. Oi Vera, boa noite. A gente vive nessa cultura que fica colocando o sacrifício, os excessos como status, né? Então, que maravilha, pessoa fulano de tal é muito trabalhador, trabalha 14 horas por dia. Isso não é vida, gente, isso não é vida. Então a gente vive numa cultura que acha bonito, que aplaude quem vive com sacrifício, né? Quem busca ser feliz, ser alegre, ser leve, é chamado de preguiçoso, é chamado de um monte de outras coisas. Fala que não quer nada com nada. E no final, a pessoa... Oi, Álvaro, boa noite, seja bem-vindo à live. Regina Maria também. Então, a pessoa acha que é bonito morrer de trabalhar. Acha que é bonito não dormir suficiente. Acha que é bonito jogar a saúde no lixo em troca de emprego, de dinheiro e tudo mais. A gente precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro, tudo, sim, mas a gente tem o direito de sentir bem-estar. O bem-estar é um direito, né? Então vamos lá, comer é uma das primeiras fontes de prazer e segurança na vida. Desde bebezinho, né, a gente já começa ali amamentando. Então desde bebê o comer ele já é um ato de satisfação, um ato de proteção, de sentimento de conforto, de segurança, né? Então muitas vezes a pessoa pode entrar no excesso da comida para se sentir segura, para se sentir confortado, né? Tem a tal da comfort food, vocês já ouviram falar nisso? Que é a comida confortável, aquela que provoca um bem-estar interno, assim, da gente. Só que, como eu falei antes, todo o excesso é prejudicial, né? Até das coisas boas. Então, tudo tem que ter uma medida boa, uma medida certa, uma medida equilibrada, o que não gera sofrimento. Quando é que eu sei que eu estou em excesso? Quando está gerando sofrimento, quando está atrapalhando a minha rotina normal da vida. Então, às vezes, a pessoa vive a vida inteira dela para comer. Tudo que ela ganha, ela gasta em comida. Isso
é um desequilíbrio e gera sofrimento, porque às vezes ela deixa de pagar uma conta, ela deixa de fazer outras coisas, porque o dinheiro dela todinho vai para comida, né? Então, se está gerando sofrimento, é problemático, merece atenção e precisa ser ajustado, né? Precisa ser visto, acolhido, respeitado e transmutado. Então, o lado luminoso dessa energia que erradamente direcionada se chama gula, né? O lado luminoso, que é essa capacidade de desfrutar dos alimentos, de celebrar os momentos através da comida. Então, o comer, todo mundo precisa comer, né? Então, o lado luminoso do comer é você ter prazer naquilo que você está comendo, você aproveitar com a sua família aqueles momentos de refeição junto, é você sentir o prazer, o sabor de estar comendo algo bom. Então, isso é legal, esse é o lado luminoso do comer, né? Do comer, do beber, o prazer. Agora, vira o pecado, o lado sombrio é o excesso, né? É a pessoa estar em desequilíbrio, né? Então, o desequilíbrio frequentemente surge como uma forma de lidar com emoções difíceis. Então, às vezes, a pessoa está sentindo ansiedade, tristeza, está entediada, em vez dela olhar, oi Mike, seja bem-vindo, querido, boa noite. Hoje eu estou falando aqui da gula, o pecado da gula, na minha série de lives 7 pecados, tá bom? Então, assim, ô Mike... Desculpa, entra pro meu fã-clube, manda um heart me, que é aquele coraçãozinho, entra pro meu fã-clube. Obrigada, viu, pela presença. Então, o desequilíbrio, ele frequentemente surge como uma forma de lidar com as emoções. Aí a pessoa tá ansiosa, ela vai lá e come para aliviar. A pessoa tá triste, ela vai lá e come para aliviar. E não alivia. Não alivia a ansiedade, não alivia a tristeza, não alivia o tédio, porque isso não é curado, não é aliviado através de comida. É uma necessidade sutil, é uma necessidade de consciência, é uma necessidade de lidar com as emoções, né? É uma forma também de fugir. A gula é uma forma de fugir das emoções, daquilo que está incomodando. A pessoa está comendo em excesso, ela está bebendo em excesso, ela está fazendo alguma coisa em excesso, ela está fugindo de alguma coisa, ela está deixando de olhar para o real problema, para a raiz do problema, entendeu? O trabalho terapêutico envolve desenvolver a consciência corporal, né, de reconhecer a fome física. O que é a fome física? A necessidade de comer algo para alimentar o corpo, tipo, estou com fome, preciso almoçar, preciso de alimento. Então, o equilíbrio ele vem quando a gente começa a ter esse discernimento. O que é a fome física e o que não é a fome física, o que é a fome emocional ou espiritual. A criadora do método humano-terapeuta, que é a Andresa Molina, ela escreveu um livro chamado Fome de Quê? É um livro muito legal, eu super recomendo para quem se interessa por esse tipo de assunto. E ela chama Fome de Quê? Chama Andresa Molina, que é a criadora do método humano-terapeuta, que eu sou formada e eu atendo, né, online, via online. Faço essa terapia com as pessoas que me procuram para lidar com algum desafio, algum problema, enfim. Método humano-terapeuta, da Andresa Molina, e o livro Fome de Quê? Tá bom? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. A virtude... sim, ó. Peraí que eu vou chegar aqui. O trabalho terapêutico envolve desenvolver a consciência corporal, reconhecer fome física versus fome emocional, o que é fome física, o que é fome emocional, né? Só um minutinho, gente, vou abrir aqui. As crianças pararam de brincar lá embaixo. Aí já dá pra abrir, tá calor. Só um minutinho. Sim, o trabalho terapêutico envolve desenvolver a consciência corporal, né, reconhecendo o que é a fome física, o que é a fome emocional, aprender a lidar com as emoções de forma mais saudável e cultivar uma relação equilibrada e prazerosa com a comida e com o próprio corpo. Porque o ato de comer, como eu falei, a gente já nasce fazendo esse ato. A primeira coisa que faz com o bebê... Oh, meu Deus, vou ter que fechar de novo. Gente, eu moro num lugar que tem um restaurante bem na rua, assim, e tudo deles é muito alto, eles tocam música muito alta, eles fazem, eles tocam parabéns pra você muito alto, é tudo sempre muito alto, e eu não consigo nem ver televisão com a janela aberta, só depois das 10 horas é que eu consigo o silêncio aqui, depois das 10, e olhe lá, porque às vezes eles vão até 10h30, 11 horas, é um horror.
Oi, Zélia, boa noite, querida, boa noite. Seja bem-vinda à live, viu? Oi, meu amor. Meu cachorro que me chamou. Ai, que agora todo mundo me cutucou. Então, terminando aqui sobre o que diz a visão humanoterapeuta a respeito da gula, né? O trabalho terapêutico envolve desenvolver a consciência corporal, reconhecer a fome física e a fome emocional e aprender a lidar com as emoções de forma mais saudável, em vez de descontar as questões emocionais na comida, na bebida, etc. Né? Na visão espiritualista, a gula é vista como o apego aos prazeres sensoriais e uma falta de temperança, colocando a satisfação física acima das necessidades da alma. Então, aquela pessoa que não se dedica nem um pouquinho na vida assim, a se desenvolver espiritualmente ou a desenvolver sua consciência sobre a vida e tal, ela está sempre buscando o prazer na comida, na bebida, no sensorial, né? No tato, nos sentidos, né? Nos 5 sentidos, né? No olhar, as pessoas que são voyeur, tato, oh meu Deus, tato, cheiro, sabor, né, paladar, são esses os sentidos, né, os prazeres sensoriais aí que a visão espiritualista fala. Pode ser uma forma de idolatria do corpo, dos prazeres terrenos, uma idolatria do corpo dos prazeres terrenos. Só se você entrar pro meu fã-clube. Entra pro meu fã-clube que eu faço. Seu lado luminoso pode ser associado à gratidão pelos alimentos e pela vida, e à celebração comunitária. A celebração comunitária através da comida, né? Muitas tradições, muitos países comemoram a vida com comida, né? Muitas festas com muita comida, muita abundância. Isso é muito legal. Isso é uma forma de você direcionar essa energia para o lado positivo. A celebração comunitária, a celebração em família, você jantar com sua família, comer com seus filhos, ir para um bom jantar, ir tomar um café cheiroso, tomar um vinho bom, uma coisa moderada, uma coisa que não tira você do seu eixo, que não tira você do seu controle, né? A virtude oposta, que é a temperança ou a moderação, não é a privação, mas é o equilíbrio, o discernimento para usar os bens materiais, incluindo a comida, de forma a servir ao bem maior e não se tornar escravo deles. Porque, veja bem, as sombras... Desculpa, gente. A sombra, ela é o excesso. Então, toda sombra, ela está relacionada a algum buraco, algum excesso que está sendo preenchido ali. Então, se você vira o excesso diretamente para privação total, você continua na sombra, né? Igual, eu como demais, eu como desesperadamente, então eu não posso comer nada. A pessoa continua escrava, ela fica escrava ou do excesso ou da privação total. Então a ideia é buscar o equilíbrio, encontrar o equilíbrio para que ela saia da gula, mas que ela não entre em privação, porque senão ela continua no excesso. Sai de uma ponta e vai para outra, continua no excesso. O ideal é encontrar o caminho do meio, ela conseguir administrar a sua necessidade de comida, a sua necessidade de bebida, a sua necessidade dos prazeres de celebração, de prazeres materiais, né, físicos, sensoriais, né? Que mais aqui? Para não se tornar escravo, exatamente. Você não pode sair de uma sombra e entrar na outra sombra. Você não pode sair da gula e entrar para privação total e entrar numa doença anoréxica, por exemplo, anorexia, por exemplo. Isso, você continua sendo escravo. O ideal é você não estar nem numa ponta nem na outra, estar no caminho do meio, se alimentando com prazer, se alimentando com alegria, nutrindo o seu corpo físico, mas também nutrindo momentos de prazer e apreciação através da comida, através da bebida, junto com as pessoas, mas sem desestabilizar, né? Sem desestabilizar a sua rotina, sem te colocar em sofrimento porque você está comendo muito. Né? Oi, Fábio Jucá. Oi, Pereira, sejam bem-vindos. Vamos lá. Na visão das filosofias orientais, o desejo sensual e o apego se aplicam também à gula. Olha só que interessante, na filosofia oriental. Porque se a gula está relacionada aos excessos de necessidade de prazer sensorial, os desejos sensuais também são incluídos, né? Porque é tato, né? Então,
fala assim: o desejo sensual e o apego se aplicam à gula. A busca incessante por satisfação através dos sentidos é vista como uma fonte de sofrimento, exatamente, porque todo o excesso vai causar sofrimento, né? A pessoa ela fica na busca incessante, desesperada, por ter satisfação através dos sentidos, da comida, da bebida, dos desejos sensuais, da visão, enfim, ela tem essa necessidade maluca de satisfação sensorial, né? Então isso causa sofrimento. O budismo ensina a moderação na alimentação e a atenção plena, que é o mindfulness, ao comer, né? O budismo ensina a moderação na alimentação e a atenção plena ao comer, como forma de cultivar a consciência e o desapego. Você comer o necessário, você se concentrar, você estar presente presente no momento em que você está comendo. Porque às vezes a gente está comendo, está vendo televisão, está comendo, está falando com alguém, está comendo e está lendo ao mesmo tempo. Eu estudo muito, inclusive, tá aqui, ó, o pacote de coisa que eu tenho que ler para entregar um trabalho no dia 14 do meu mestrado, né? Eu faço mestrado de psicologia organizacional por uma universidade dos Estados Unidos. E aí eu tenho aqui, ó, 10 artigos para eu ler, para produzir um artigo para entregar até o dia 14. Eu já estou atrasada com esse processo. Então, às vezes eu estou comendo e estou lendo, né? Estou lendo e estou comendo e não estou prestando atenção direito nem no que eu estou lendo e nem no que eu estou comendo, porque o cérebro ele não consegue dar atenção total para várias coisas ao mesmo tempo, né? Por mais que nós mulheres sejamos capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue dar atenção total para tudo, para várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa focar em uma só. Então, muitas vezes a gente faz só um pouquinho. A gente não está dando a presença necessária para a nossa alimentação, né? Então, estar presente na hora que a gente está comendo, na hora que a gente está bebendo, na hora que a gente está compartilhando um ritual de alimentação com alguém, é uma forma de buscar o equilíbrio, é uma forma de desenvolver o equilíbrio a respeito desse prazer sensorial que está relacionado à comida e que é comum que seja relacionado ao excesso, que é a gula, né? Então, fala assim, ó, comer com consciência transforma o ato de nutrir o corpo em uma prática espiritual, reconhecendo a interconexão de onde vem o alimento e cultivando a gratidão. Então, quando a gente come com consciência, a gente coloca a atenção, a gratidão, e a gente vê aquele momento de comer como um momento sagrado, né, como um momento de apreciação, de falar, puxa, eu sou grata porque eu estou alimentando o meu corpo, eu alimento o meu corpo de forma boa, de forma saudável, e com isso eu tenho saúde, tenho autonomia, tenho possibilidade de viver melhor, né, de viver com mais liberdade, de conquistar coisas na minha vida. Então, quando a gente tem essa visão a respeito do alimento ou de qualquer prazer sensorial, isso gera um equilíbrio, isso é positivo, isso é uma forma positiva de a energia ser direcionada, né? Então, ela, em vez de virar um pecado, em vez de virar a gula, ela vira uma energia de construção de bem-estar, de elevação de vibração energética, psíquica e espiritual também, ok? Em relação à visão hermética, que é de acordo com a filosofia hermética, o hermetismo, que é trazido por esse livro aqui, principalmente, o Kybalion. O Kybalion, ele nos traz 7 leis universais, né? Então, lei do mentalismo, da vibração, da correspondência, são 7 leis. Então, a gente vai falar como que esse pecado da gula pode ser visto a partir dessas 7 leis universais. Então, assim, ó, fala assim, a gula pode ser vista como um desequilíbrio do princípio da vibração, buscar apenas prazeres de baixa frequência, né? Porque a gente vive numa escala de frequência, nosso corpo, nós somos energia e informação, então, nosso corpo, ele emite ondas eletromagnéticas, ondas de atração e de repulsão, né? Atração ou repulsão. Então a gente vibra, a gente está sempre vibrando em frequências, né? Em frequências energéticas, em frequências eletromagnéticas. E aí, o que acontece? Quando a gente está na gula, a gente está vibrando em baixa vibração. Em vibrações que vão trazer dor, né, que vão trazer transtorno, que vão trazer desequilíbrio. E aí fala assim, ó, a gula pode ser vista como um desequilíbrio no princípio da vibração, que é buscar apenas
prazeres de baixa frequência, e uma falha em aplicar a lei da polaridade, aquela polaridade que eu estava explicando há poucos minutos atrás, de você ficar nos polos, né, nos excessos. A gente tem que encontrar o equilíbrio, a gente tem que estar no meio, no caminho do meio, nem no excesso e nem na falta, mas no meio. Oscilar apenas no polo do desejo sem a temperança, né? Que foi o que eu expliquei há uns minutinhos atrás, falando da sombra, né? Que se a gente está nos polos, a gente continua na sombra, continua escravo, ou escravo do excesso, ou escravo da escassez. É ser levado pelo ritmo da compulsão, né? A lei do ritmo é uma das 7 leis universais. Então, a gente fica sendo levado pelo ritmo, controlado, comandada a nossa vida pelo ritmo da compulsão. A alquimia mental envolve usar a vontade, que é o mentalismo. O que é a alquimia mental? É a gente mudar a nossa forma de pensar, nossa forma de enxergar o mundo. Então, a alquimia mental ela envolve a gente decidir. A nossa vontade, a nossa intenção, através do quê? Do nosso pensamento, da nossa mente, da nossa escolha intencional, nossa escolha deliberada de sair da vibração, do excesso, da gula, da comida, da bebida, dos desejos sensuais e tudo, buscando elevar a vibração através do equilíbrio, buscando nutrir os planos mais elevados da consciência. Em vez de você ficar comendo, vai procurar um lugar para você dançar, para você nutrir o seu espírito de alegria através da dança, vai para uma igreja, vai para fazer um esporte, ou vai ler um livro, ou vai dormir. Então, às vezes, a pessoa tá sentindo cansaço e ela confunde achando que está com fome, né? Então, na verdade, ela não está com fome, ela precisa descansar, e ela está tentando compensar o cansaço através da comida, através do alimento, do excesso, né? Ela não precisa comer, o corpo dela tá ok, tá nutrido, mas ela tá cansada, então ela acha que ela precisa comer mais para poder tirar o cansaço, e isso acontece uma confusão no cérebro também. Em outro momento eu explico isso a partir da neurociência, tá? Então, aqui, ó, a alquimia mental envolve usar a vontade, que é a lei do mentalismo, é a primeira lei, para elevar a vibração do desejo, buscando nutrição em planos mais elevados, plano emocional, plano mental, plano espiritual, e aplicar a polaridade para encontrar o equilíbrio, a moderação, não ficar nem no excesso e nem na falta, né? Compreender a correspondência ajuda a ver como a forma como nos alimentamos reflete o nosso estado interior. Então, a lei da correspondência... O axioma é em cima como está embaixo como está em cima. Então, assim, a gente reflete fora o que está dentro e o fora... dentro reflete o fora e o fora reflete o dentro. Então, se a gente entende isso e a gente observa e a gente está comendo muito, tá com a gula, tá na gula, a gente entende, poxa, se eu estou comendo demais é porque algo dentro de mim precisa ser olhado, precisa ser ajustado, precisa ser cuidado, tá bom? Bom, então... A gula, de modo geral, ela nos convida a refletir sobre as nossas fomes realmente, né? Sobre o que a gente está precisando, o que a gente... o vazio de quê? É a fome de quê? Entende? O que realmente a gente está buscando quando a gente está comendo em excesso, quando a gente está consumindo em excesso, nas compras, na comida, nos desejos sensuais, enfim, em todos os sensoriais, né? Nos prazeres sensoriais. O que esse excesso está querendo dizer para a gente? Para onde que ele está... para onde que ele quer que a gente olhe, né? O que em mim está doendo, o que em mim está faltando, que eu estou tentando compensar através da comida, né? Então, é a fome de quê? É fome física, de nutrição do corpo, é fome de afeto, é fome de reconhecimento, é fome de descanso, a fome é de quê? É fome de alegria, é fome de paz, é fome de se sentir seguro. Então todo o excesso manda a gente olhar para algo dentro de nós, é sempre dentro de nós, né? Como que a gente se perguntar como que a gente pode nutrir o nosso corpo, nossa alma, né? Nosso espírito de forma equilibrada e de forma consciente, né? Então a pergunta é assim, como podemos cultivar o prazer de viver e a apreciação pelos dons da vida sem cair na armadilha dos excessos e da compulsão? Né? Essa é a pergunta-chave, assim. Fome de bem-estar, exatamente, fome de se sentir em paz, fome de sentir
segurança de fazer nada. E às vezes a gente tem a vida tão corrida que a gente não consegue simplesmente ficar sem fazer nada, sem se sentir culpado, né? Então, como eu falei antes, a gente vive numa sociedade que estimula a correria, muitas horas de trabalho, tem sempre que estar fazendo alguma coisa e condena o ócio, condena o descanso, condena o bem-estar. O bem-estar é um direito, né? O bem-estar é um direito que todo ser humano tem, né? Agora vamos ver aqui se eu vou fazer uns exercícios. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu trouxe aqui os exercícios. Vou ler aqui uns exercícios, tá? Umas propostas de exercício. Ó. A energia da gula, quando desequilibrada, ela se manifesta como consumo excessivo, compulsão e busca de preenchimento externo para vazios emocionais. Em sua essência luminosa, porém, a gula está ligada à capacidade de apreciar, de celebrar e de nutrir-se adequadamente em todos os níveis. Aí, uns exercícios que eu vou falar, eles visam a mudar essa compulsão, a transmutar, né? A transmutar a compulsão em nutrição consciente. Desenvolver a capacidade de sentir saciedade e cultivar uma relação saudável com o alimento e com todas as formas de consumo, né? Então, por exemplo, um exercício aqui, por exemplo, você vai desenvolver a consciência plena no ato de comer. É simples, mas não é fácil, tá? É interessante isso, né, Mike? Você sentir esse bem-estar através desse gesto, né? É interessante, eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto. Você faz isso com você mesmo? Responde aí pra mim, se você mesmo faz isso. E se você sente esse bem-estar com você mesmo. Bom, vou falar aqui o exercício, tá? Obrigada, querido. Você não entrou no meu fã-clube, né? Eu tô toda hora aqui, mas você não entrou no meu fã-clube. Eu tô esperando você entrar no meu fã-clube. Então, vamos lá. Um exercício. A instrução é a seguinte. Escolha uma refeição. Selecione pelo menos uma refeição por dia, né, para você praticar a alimentação consciente. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço, pode ser o jantar, pode ser um lanche. Tá certo, que bom, que bom. Aí você vai escolher a refeição do dia e vai eliminar todas as distrações. Vai desligar a televisão, vai tirar o celular de perto, vai ficar em silêncio, vai arrumar a mesa bem bonita, vai colocar o prato, vai colocar o copo, arrumar bem bonito para você a mesa para sua refeição, né? Aí antes de você começar a comer, você vai parar, vai respirar, vai pensar, né? Vai pensar e vai se perguntar, eu tô com isso que eu vou comer, é uma fome física ou é uma fome emocional? Aí vai parar e vai reconhecer o que você está sentindo naquele momento que você vai comer, né? Se for emocional, você vai reconhecer o que você está sentindo e vai decidir se realmente você ainda quer comer. O que você está sentindo, se você, aquele momento de comer, você está comendo para saciar a sua tristeza, a sua ansiedade, ou se você está com fome mesmo e seu corpo você precisa comer naquele momento, tá? Aí você vai dar uma breve pausa, respira fundo, prende um pouquinho, segura um pouquinho, solta, sente o cheiro da comida, pensa de novo, eu tô realmente com fome, essa fome minha é física ou é emocional, né? Aí agradece por essa comida, olha pro que tem no prato, sente o cheiro, agradece por essa comida, por quem preparou, enfim. E aí você vai observar as cores da comida, vai observar a forma da comida, o cheiro, né? Vai apreciar você vai olhar o que tá ali no seu prato, a beleza, né? Você vai olhar o seu prato na sua frente com respeito, com apreciação e sem pressa, né? Aí você vai comer devagar, sentindo o sabor, devagarinho, vai sentindo, tenta identificar o que tem na comida, que tempero que tem, porque normalmente quem tá na gula come que nem vê, nem sabe o que tá comendo, come que
nem percebe o que está comendo. Então, esse ritual, esse momento, né, de parar, pensar sobre a comida, isso é muito transformador, vira muitas chaves, tá? Aí comer devagar, respirar, apreciar o sabor, tentar saber o que você está comendo, o que tem, que tempero que tem, se tem alho, se tem cebola, se tem ervas. Isso tudo é comer consciente, comer de forma consciente, não desesperada, que é o que faz a gula, né? A gula bota a gente num estado de compulsão que a gente come, nem vê, nem percebe, não sente gosto, não sente cheiro, não sente nada, só bota pra dentro, quando vê tá explodindo, né? E também monitore a saciedade. A cada poucos minutos, verifique o seu nível de saciedade. Pergunta se você ainda quer mais um pouquinho ou já tá bom. Vai se perguntando, vai se olhando, se observando e perguntando se tá bom, que é o suficiente, né? E aí você reflete depois que terminar de comer. Você vai refletir, vai observar o seu corpo, vai observar as suas emoções, como que você está se sentindo naquele momento, qual foi a diferença entre você comer consciente e comer no piloto automático, pensar sobre, sabe? Conseguir identificar o ponto de saciedade, é a gente parar e pensar sobre o que está fazendo, olhar para o que está fazendo, ter consciência, ter presença. Estou comendo, então deixa eu parar, tira celular, tira a televisão, tira qualquer distração e vai se concentrar naquilo que você está fazendo, que é o alimento, a hora de você comer. Vai sentir o sabor, vai pensar, o que eu estou comendo, como é que eu estou me sentindo, como que está sendo essa experiência de comer com consciência, de comer ali prestando atenção, tá certo? Você pode também fazer um mapeamento, depois, em outro momento, aí já é outro exercício. Você pode fazer um mapeamento da sua fome, né? Você vai observar o que você tá. Você pega um caderno para você anotar, e aí você vai observar o que você tá. Se a sua fome é física, os sinais do seu corpo, se o seu estômago está roncando, se você está sentindo fraqueza, ou se é uma fome emocional, uma necessidade afetiva, tipo, tá sentindo necessidade de conforto, de segurança, de abraço, de acolhimento, ou se é uma fome mental, né, que você tá aquela necessidade intelectual de estudar, de aprender alguma coisa, de criar alguma coisa, ou se é uma fome espiritual, aquela necessidade de transcender, a necessidade de você entrar em contato com algo que transcende, com algo maior, com algo espiritual, com algo superior, né, uma conexão com um propósito maior, uma coisa superior, né, metafísica, digamos assim. Não tem nada a ver com religião, tá? Eu não falo de religião aqui. O que eu tô falando é sobre se conectar com a espiritualidade, com algo sutil, fechar os olhos, se colocar em posição de receber informação, de ter consciência, de despertar consciência, tá? E uma outra parte é a autoobservação, você sempre se observar, é muito importante. Gente, para qualquer mudança na vida da gente, a autoobservação, ela é fundamental. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não sabe que existe, a gente não consegue mudar aquilo que a gente não tem consciência que precisa ser mudado, né? Então, o que a gente... Eu também estou com fome, eu ainda não jantei, mas já terminando aqui eu já vou jantar. Então a gente precisa se auto-observar. Por que eu faço isso? Quando que eu faço isso? Isso é um padrão? Quando eu faço determinada coisa, isso é bom ou ruim? Eu me sinto bem ou eu me sinto mal? O primeiro passo de tudo, de qualquer coisa na vida da gente, qualquer mudança, qualquer cura, qualquer transformação é a autoobservação. Se a gente não se autoobserva, se a gente não percebe, não busca o autoconhecimento, a gente não sabe o que a gente precisa mudar. A gente não sabe o que a gente precisa transformar em nós. E se a gente não sabe, a gente não tem como promover mudança na nossa vida, entende? Então é fundamental que a gente exercite a autoobservação, sem julgamento, sem ficar se condenando, sem ficar se xingando. Eu sou burra, isso, não sei o quê, não sei o quê. Não faz isso não. Só se observa, sai dali do mental, do julgamento e se observa e se constata, assim, tipo, poxa, toda vez que eu encontro tal pessoa, eu me sinto mal, ou então toda vez que eu vou nesse lugar, eu me sinto bem, toda vez que eu como em excesso, depois eu fico sentindo culpa, ou toda vez que eu faço determinada coisa, eu me sinto envergonhada. Então, em vez de pegar esse sentimento, eu faço determinada coisa e me sinto envergonhada, em vez de ficar se condenando, se julgando, se xingando, se batendo, se punindo por isso, simplesmente fala assim, tá, beleza, toda vez que eu faço isso eu sinto vergonha. Então por quê? Onde que tá o gatilho da vergonha?
Por que eu tô sentindo vergonha? Por que que toda vez que eu faço isso, eu sinto vergonha e eu continuo fazendo? Onde que tá? Que fome de quê? O que eu tô pretendendo com isso? O que eu tô tentando aliviar com isso, né? Então, a autoobservação, ela é essencial. Não tem como a gente promover mudança na vida da gente, melhora na vida da gente, se a gente não se auto-observar com um olhar sem julgamento, sem ficar se condenando, sem ficar se escondendo com vergonha e tudo. A gente tem que ter humildade e se assumir e falar assim, não, realmente, toda vez que acontece isso eu me sinto assim, então, peraí, vamos trabalhar nisso, vamos olhar por que eu estou fazendo isso, qual é o gatilho, enfim, tá bom? Uma outra proposta aqui, quando a gente fala de nutrição consciente, né, que tem a ver com a energia que mal colocada vira gula, que é a nossa necessidade de nutrição, de bem-estar, de apreciação, a nutrição consciente para cada tipo de fome, né? Então eu vou falar aqui, ó, fome física, fome emocional, fome mental e fome espiritual. Então, outro exercício, pega um papel aí e escreve lá, ó, fome física, 2 pontos. Salta algumas linhas e escreve fome emocional, mais 2 pontos, mais algumas linhas. Fome mental, 2 pontos, mais algumas linhas. Fome espiritual, 2 pontos, salta algumas linhas. Aí o que você vai fazer? Através da autoobservação, você vai descobrir qual que é a sua fome. É uma fome espiritual, é uma fome física, é uma fome emocional, é uma fome mental? Qual é a sua fome? É fome de quê, né? E aí, na hora que você identifica qual é a sua fome, você vai, por exemplo, para saciar a fome física, você faz refeições equilibradas, você toma água, descansa adequadamente, suficiente, dorme, né? Para a fome emocional, uma das soluções, você pode ser conversar com alguém que você confia, pode ser abraçar alguém que você ama e que você sabe que te ama, pode ser escrever num diário, isso é uma forma também de trazer alívio emocional, de trazer essa nutrição emocional, né? Se for uma fome mental, aí você pode ler um livro bom, você pode fazer um curso de alguma coisa, você pode aprender algo novo, você pode resolver um desafio, né? Eu, por exemplo, eu tenho um curso que eu fiz, que eu gravei, né? Eu que montei, como diminuir a violência nas escolas. Tá lá na plataforma Udemy, custa R$29. Lá na plataforma Udemy, por exemplo, tem um monte de curso gratuito. Na internet tem um monte de curso gratuito, mas um monte de curso gratuito de um monte de coisa. Então, se a sua fome é mental, uma fome intelectual, faz um curso, aprender uma coisa nova, vai desenvolver uma habilidade nova, fazer algo que você nunca fez, experimentar algo diferente. Mike, só se você entrar no meu fã-clube. Aí, para a fome espiritual, você pode meditar. Uma das formas, né, de nutrir a fome espiritual é meditar, é se conectar com a natureza, fazer o exercício da gratidão. Ah, obrigada, agora sim. Aí eu gostei. Olha lá o coraçãozinho. Adorei presente para você. Você podia compartilhar a minha live, né, para mais pessoas virem para o meu fã-clube, né? Então, para nutrir, saciar a fome espiritual, a gente pode meditar, pode se conectar com a natureza, pode praticar gratidão, pode servir ao próximo, ajudar as pessoas é muito bom. É uma forma muito boa de nutrir a gente espiritualmente. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente é bom para alguém, quando a gente faz algo bom para alguém, isso retorna para a gente na mesma hora. Toda vez que você sentir uma fome, uma compulsão, um pulso ou um impulso forte para alguém, para comer, né? Se você sentir esse pulso muito forte para comer, procura parar, seja forte, se empenha, faz um esforcinho, para e se pergunta se essa fome ela é emocional, se ela é física, se ela é intelectual, se ela é espiritual, que fome que é essa? Fome de quê, né? Então tá aqui, ó, identifique qual fome você está realmente sentindo e escolha conscientemente a forma como você vai nutrir, que você vai atender, saciar essa fome, tá certo? Se é uma fome física, emocional, mental, espiritual, aí você vai escolher de que forma você vai atender essa nutrição, que forma que você vai saciar essa fome. E aí eu deixo aqui com vocês uma reflexão, como a consciência dos diferentes tipos de fome afeta a sua relação com a comida. Quais dimensões estavam sendo negligenciadas? Para você pensar, né? Como os tipos de fome estão fazendo com que você se alimente, estão levando você à compulsão, estão levando você
ao excesso, estão levando você ao sofrimento, a problemas em se relacionar com as pessoas, né? Isso faz parte da nossa autoobservação, da nossa autoinvestigação. E aí, a partir da autoinvestigação, Oi, Wagner, seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo. Então, a partir da autoobservação, da autoinvestigação, você vai entendendo quais dimensões, né, do seu ser que estão com fome, né? Quais que você qual fome você está precisando saciar, se ela é do espírito, se ela é das suas emoções, se ela é da sua psique, se ela é do seu mental, intelectual, se ela é do seu corpo físico. Então, a partir do momento que você se investiga e observa e descobre qual é a sua fome, você pode saciá-la adequadamente. Não adianta você estar com uma fome de intelecto, uma fome de aprender algo novo e comer comida. Não vai saciar e vai te dar um problema, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima noite e agradeço de todo o coração todos os presentes, as Rosinhas, o Hurt Me, que entrou pro meu fã-clube. Mike, muito obrigada pela presença. Eu vou tentar fazer live todo dia, mas eu não sei se eu vou conseguir. E eu vou tentar sempre fazer esses temas à noite, porque é a hora que as pessoas têm mais condição de assistir, né? E assim eu vou construindo uma audiência que se interessa pelos temas que eu falo, tá bom? Então, muito obrigada. Eu sou a Anne, eu sou humanoterapeuta, sou educadora, professora, e esse meu trabalho aqui na plataforma, ele tem o objetivo de colaborar com a expansão de consciência, com o afeto, com a melhoria das emoções. Estou sempre aqui fazendo o possível para levar informações que vão ajudar as pessoas a se sentirem melhor, a terem... promoverem a sua saúde mental, a sua saúde emocional. E se você quiser uma consulta, uma sessão comigo no Método Humanoterapeuta, entre em contato comigo no direct e eu te passo as informações, tá bem? E na minha bio tem um link lá que leva você para um canal no Telegram, que ali eu estou postando conteúdos a respeito de culpa e vergonha. Eu quero ajudar as pessoas a diminuírem a sua culpa, a diminuírem a vergonha, a diminuírem o mal-estar com elas mesmas, tá bem? Muito obrigada, boa noite, um grande beijo, e agora eu vou jantar porque a minha fome está física, eu preciso comer. Tchau, boa noite para todos. Mike, obrigada, até a próxima. Se esse conteúdo fez sentido para você, provavelmente já é a hora de você olhar para dentro de si com mais profundidade. Eu faço atendimento pelo método humanoterapeuta, que integra o energético, o emocional e o espiritual, de forma acolhedora e individualizada. O link para agendamento está ou na bio dos meus perfis ou na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer, uma honra e uma alegria caminhar com você nesse processo de transformação interna, de liberação emocional, de cura. Aguardo sua mensagem.